Olá pessoal, e aí? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o Enem como uma possibilidade de recomeço e de realização, né? Isso mesmo. A gente vem pensando quantas pessoas estão nas faculdades aí, ou até mesmo antes de entrar, e olhando para o Enem como algo muito ansiogênico. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, de como lidar com essas possibilidades e também aceitar algumas coisas. Isso. E a proposta é que nessa conversa, né, Tiago, a gente traga algumas orientações, alguns passos que podem ajudar você que está aí nesse processo de já ter feito vários Enems, de não ter conseguido, né, ou mesmo você que já está numa graduação, mas está frustrado, não está se identificando com a graduação e quer uma mudança, né? Tem aquela, meu Deus do céu, será que eu estou perdendo meu tempo aqui? Será que tá certo? Eu tô fazendo o que aqui nessa universidade? Ou o que é que eu tô fazendo no meu dia a dia que eu não consigo ir para frente ou ir para trás? Se sente naquele limbo, né? Muitas vezes de processo, de conquista, de vida profissional. Exato. E antes da gente começar, né, eu sou Ana Paula Ferreira, sou psicoterapeuta e orientadora profissional. E junto com o Tiago, a gente tem aí o Expresso 205, quem ainda não conhece vai ter a oportunidade de conhecer. Isso, eu sou Tiago Lima, sou psicólogo, trabalho com psicologia organizacional, sou orientador de carreira, né? E estou aí nessa vida buscando contribuir e ajudar as pessoas nesse momento de escolha e de reescolha, né? Junto com a Ana Paula, para o crescimento do Expresso e das carreiras profissionais de quem estiver conosco. É isso aí. Uma coisa que a gente já fala, né, Tiago, é sobre o quanto que o trabalho toma tempo da nossa vida e o quanto que existem pessoas que passam boa parte desse tempo frustradas, insatisfeitas, e o quanto que isso traz de negatividade, de adoecimento, de perda de sentido de vida, inclusive. Né? Trabalho na faculdade, a gente vê muito disso, é algo central na vida do ser humano. 75% do tempo da gente está em função do trabalho. E os outros 25% é dormindo ou tendo um momento de lazer com a família ou consigo mesmo. Então, olhar para esse lugar é extremamente importante para evitar tudo isso que a Ana Paula acabou de comentar, né? Frustração e paralisia profissional, algo que deixa todo mundo de cabelo em pé. E a gente estava conversando logo antes de começar a gravar aqui sobre o número de pessoas que muitas vezes está desgastado, né, dentro da universidade e tem uma resistência de não querer fazer o Enem para não ter de passar por todo aquele processo novamente. E aí a gente começou a olhar para essas histórias com um olhar diferente, né? Muitas vezes quando a gente tem uma resistência de passar por um desafio para suprir uma vida que não está fazendo mais sentido, é porque a gente não tem um propósito com aquela mudança, né? Como que se aquela dor fosse maior do que o meu propósito de mudar. E muitas vezes o que essas pessoas querem não é, eu não quero mudar, eu quero permanecer nessa angústia, nessa falta de sentido. Não, ela quer mudar, né? É possível que seja o seu caso. Mas talvez você não sinta um ímpeto de fazer um isso. ímpeto, uma motivação, um impulso que te movimente para essa mudança, e a gente vai falar sobre isso aqui hoje também. E aí quando a gente para pensar sobre isso, né, sobre esse ímpeto de mudar, às vezes é importante aceitar que a mudança também gera uma dor, né? Também gera um incômodo, vai mexer com algumas coisas que antes estavam quietinhas, aquela dorzinha de cabeça, né, tá ali, que eu não quero tomar um remédio, que eu espero que daqui a pouco passe, mas você poderia já ter resolvido isso antes. Uma iluminação que está incomodando, ou de fato um remédio que você precisa fazer, ou há necessidade de fazer algum exame específico para saber se essa dor de cabeça é só algo estressante ou algo de fato do seu organismo. Então é importante investigar isso e às vezes nesse processo de investigação entender que algumas outras dificuldades vão ser necessárias, criar alguma rotina, ter alguma disponibilidade de exercício físico, que isso também é semelhante ao processo de mudança de carreira ou de escolher uma nova maneira de ser profissional, né? E aí aceitar que parte da mudança vem também com a dor é um passo essencial nesse processo. Porque na sociedade é como se a gente tivesse acostumado a fugir da dor, né? Quando você estava falando, eu me lembrei muito assim
nossa, todo dia eu chego em casa do trabalho ou da faculdade com dor de cabeça, com enxaqueca. Aí eu vou, tomo um remédio, durmo, passa. Mas aí isso vira habitual. E aí o meu hábito, né, o hábito da maioria das pessoas é eu vou tomar aquela medicação para me livrar da dor, mas eu continuo com a mesma rotina. E aí o problema tá ali na rotina. Alguma coisa ali precisa ser vista e muitas vezes olhar para aquilo dói, né? Se eu vou olhar, poxa, esse lugar não faz mais sentido para mim. Sair desse lugar é um movimento que vai exigir energia de mim e eu não sei se eu estou disposto emocionalmente, fisicamente, financeiramente para fazer essa mudança, né? E aí eu posso escolher. Eu quero olhar para essa dor e sair desse lugar que não faz mais sentido para mim, ou eu preciso de um tempo a mais e continuar me livrando aí de forma paliativa desse desconforto, né? E aí, sempre que tem esse processo de mudança ou de incômodo, eu tenho uma parábola, não acho nem parábola, um dizerzinho que eu me recordo, que hoje eu não sei se foi eu criei ou se foi eu vi de alguém. Mas dá farpa no dedo, né? Às vezes tá mexendo com alguma coisa, entra uma farpa, incomoda, às vezes dói. Para criança é algo terrível, para adultos tem aquele incômodo, mas quando ela enterra... Quem não sabe o que é farpa? O que é farpa, Tiago? A famosa frepa. Eu tava dizendo interior, é frepa. Quem tá mexendo no algo madeira que não tá muito polido, você mexe e entra uma farpinha no dedo, né? E aí, quando tá enterrado mesmo no dedo, tem aquele medo, não, vou ter que pegar uma agulha, uma gilete para ferir isso aqui ainda mais para poder tirar essa farpa. Mas quando você vence esse medo, esse processo de aceitar que vai ter que mexer e tirar, e quando você tira, sabe que o alívio é muito maior, você entende que parte desse processo de cura, no caso da farpa no dedo, era essencial, né? Sofrer um pouquinho para se livrar desse incômodo. E também faz sentido para a vida profissional. Às vezes a gente está estagnado, é meu curso, eu não aguento mais ir para aquela aula, meu Deus do céu, daquele professor, é aquela prova, mas eu preciso terminar isso aqui, porque senão não vou entrar no mercado de trabalho rápido. Mas se minha família vai começar a encher o saco porque eu pulo muito de faculdade em faculdade, e ainda tem que enfrentar o Enem mais uma vez, que é uma prova grande, desgastante, ter que estudar para duas coisas, mas parte dessa mudança profissional, dessa nova escolha de ser profissional, é aceitar que vai ser necessário. E aí não é só fazer de qualquer jeito, hoje eu estou fazendo direito, amanhã eu quero fazer engenharia civil, mas por que essa mudança tão drástica? Com base em quê, né? Com base em quê? Só porque as pessoas dizem que é bom ou que um colega seu está se dando bem nessa atividade? Só porque eu quero mudar, eu vou mudar para qualquer outra coisa? Pois é importante que esse processo tenha uma reflexão muito profunda para que você não esteja mudando e reiniciando esse ciclo de insatisfação, de ansiedade, de frustração, de cansaço. E é importante que você pare e reflita. O que é que eu quero? Isso. A gente vai trazer 3 etapas, né, Tiago? Para orientar você que está nesse lugar de, poxa, estou insatisfeito, quero mudar, por onde eu começo. A gente vai trazer 3 etapas, mas antes, quando você estava falando da farpa, eu me lembrei do bicho de pé. Você já viu alguém tirando bicho de pé? Não. Nossa, eu nunca tive não, mas o meu irmão, ele tinha bicho de pé. E aí o bicho de pé é um bichinho, não sei explicar, ele entra na pele da pessoa e vira um coisinha preta, uma bolinha preta e ele fica dentro da pele. Pra tirar aquilo, eu me lembro algumas vezes eu via minha mãe com agulha, esterilizava a agulha e ia tirando, né, ia furando, tirando aquele bicho. Agora. Aí, no sítio tem muito disso também. Pois é, no sítio interior, pessoal que aproveitava a infância da forma raiz, né? Pé no chão, na areia. E eu me lembro que eu ficava olhando, porque ela ia furando, e nossa, meu irmão, era um sofrimento. E aí quando tira o bicho, fica um vazio, um buraco ali, né? E aquele buraco ela preenchia, não sei se era com algum remédio, alguma coisa, né? Pra fechar. E aí você tava falando da ferpa e eu lembrei do bicho de pé. E aí falando da carreira, é mesmo essa dor de tirar
aquilo que está te machucando, né? A gente cresce também associando o trabalho a coisas muito pesadas, trabalho é duro, trabalho é difícil, tem que ralar. Claro, a gente precisa se comprometer, a gente precisa ter responsabilidade, fazer muitas coisas para o nosso trabalho ter um bom resultado. Mas a gente vem crescendo com muitas ideologias, com muitas crenças que podem limitar um lugar de ver um trabalho como um lugar prazeroso. De ver um trabalho como um lugar que, ainda que haja seus desafios e os seus desgastes, eu posso me sentir bem, eu posso ter prazer realizando aquela função, né? E aí, se eu olho para um trabalho como algo 100% negativo, para que eu vou mudar? Né? Se em qualquer lugar vai ser ruim, vai ser difícil, vai ser desgastante. E não é bem assim que funciona, né? E aí eu tenho escutado em alguns lugares que a gente não faz o que quer, o adulto não faz o que quer, ele faz o que tem que fazer. Mas fazer aquilo que tem que fazer, que não está conectado com o que lhe gera satisfação e propósito, é um adoecimento a longo prazo. Então, o que é que eu tenho que fazer, mas que está conectado com o meu propósito de vida, o que eu escolhi para a minha vida profissional. Se é algo que lhe incomoda, mas está conectado com aquilo que você está querendo para a sua vida, né, para a sua construção como profissional, como carreira, vai ser menos dolorido e vai ter um sentido ali, né? Eu estou fazendo isso porque é necessário, porque eu preciso chegar em determinado lugar. A vida de bodybuilder, vamos dizer assim, existe toda uma carreira, né, todo um processo para você ter uma construção. Eu tenho que ir na academia, ou crossfit, ou qualquer outra atividade física, e algumas atividades que não são tão prazerosas precisam ser feitas para se conquistar um objetivo maior, né? E aí eu faço o que eu tenho que fazer com um propósito, alinhado àquilo que eu acredito, ao que eu quero como objetivo profissional. E aí a gente já se aproxima até do segundo passo, né? Que o primeiro passo é aceitar exatamente que a dor faz parte do processo. Então, se eu tenho uma farpa no meu dedo, se eu tenho um bicho de pé no meu pé, se eu tenho uma angústia no meu lugar profissional, eu preciso aceitar que tirar isso vai doer. Mas se não é o melhor caminho, deixar uma ferpa no meu dedo, deixar um bicho de pé ali, ou viver angustiado profissionalmente, eu vou aceitar que a dor de tirar aquilo vai ser temporária, ainda que talvez seja um pouco mais incômoda, né? Isso mesmo, né? Mexer não é legal, mas faz parte. E se você não aceitar isso, você vai estar travando seu processo de amadurecimento ou de crescimento, né? A dor não como limitante, mas como um impulsionador para você ultrapassar e chegar a um determinado lugar, né? Aceitar que aquilo faz parte e juntar energias para vencer isso e dar o próximo passo. Caso contrário, a gente permanece na dor, né? E aí a farpa tá lá. A dorzinha tá ali, mas o meu medo é muito maior de tirar. Mas se você conseguir criar coragem para fazer isso, é muito maior. E como é que eu crio coragem? Primeiro passo, entendendo que aquilo vai fazer parte e que é dar o primeiro passo. Não existe fórmula mágica a não ser a tua vontade. E aí, se a tua vontade não está conectada com aquilo que você quer de propósito, nunca vai aparecer. Mas quando está conectado, é uma grande chance dela lhe impulsionar a agir. Exatamente. E aí a gente entra na segunda etapa, né, que você já vinha falando, que é exatamente sobre a clareza. Qual a clareza que você precisa ter para mudar? Porque se eu não quero passar por esse processo de mudança, é porque eu não tenho clareza da importância dele na minha vida. Né? A partir do momento que que nós desenvolvemos a clareza da importância do processo de mudança na nossa vida, a gente tende a se movimentar nessa direção com muito mais vontade. Clareza é essencial. E aí você vai parar para olhar. Eu preciso de um momento com maior reflexão para definir essa clareza. Está muito bagunçado na minha vida. Não sei para onde é que eu vou, o que eu quero. Né? E aí você tem que parar e olhar e decidir. Eu preciso organizar alguns pontos da minha vida. Para isso eu preciso conversar com um psicólogo ou conversar com uma pessoa que é referência na minha vida profissional, na vida pessoal, para trocar uma ideia. E às vezes a gente só precisa falar, né? Externar que está aqui dentro, mas está remoendo assim no looping eterno. E aí quando você externa, você fala isso, as coisas começam a ter mais propriedades.
né? A fala faz você pensar no que vai dizer e, consequentemente, refletir e tomar uma decisão sobre essas pequenas ações ou microfissuras que estão na tua vida. E aí isso começa a ter clareza, né? A fala ajuda a ter clareza. E algumas intervenções, né? Se você tiver como profissional, vai lhe ajudar também a ter isso. O que é que está acontecendo nesse ponto? Isso que está falando parece com aquela outra situação, não tem semelhança, e aí a ajuda profissional vai lhe dar mais garantia de que essa mudança, essa escolha vai ser mais notória, né? Tem uma reflexão que eu venho fazendo tanto com a minha psicoterapeuta quanto com alguns clientes, que é sobre autenticidade, né? A gente também vive num mundo onde as pessoas tendem a fazer as mesmas coisas. E por vezes a gente não se sente parte de reproduzir aqueles mesmos comportamentos e sente vontade de mudar. E aí a gente quer fazer algo que faça mais sentido para nós, como eu vejo que eu sou diferente de Tiago, então eu quero seguir um caminho que faça mais sentido para mim, que vai ser diferente do de Tiago, por exemplo, né? Sim. E aí eu preciso me conhecer primeiro, eu preciso saber quais são os meus valores, aquilo que faz sentido para mim, e identificar a minha autenticidade. A autenticidade é ser diferente. É você sustentar um lugar de ser diferente e querer estar ali, né? Você sustentar o ok, eu sou diferente porque não faz sentido para mim ser igual, não faz sentido para mim reproduzir comportamentos, ações, estilos de vida que não são meus, que não me movem, que não me dão nenhuma sensação boa. Então eu vou encontrar um lugar que é meu, vou ter autenticidade e vou sustentar esse lugar porque esse lugar me faz bem. E muita gente quer o diferente no sentido de fugir ali do mesmo, mas quando se vê no diferente, precisa sustentar esse processo, né? Que é a terceira etapa que a gente traz aqui como orientação, que é sustentar esse processo de mudança. Não é fácil, né? Precisa de uma autodisciplina, né? E permanecer nisso é uma luta constante de você com você mesmo. Sim. Não vai ter outra pessoa que vá lhe atrapalhar nessa sua escolha. Pode até ter, mas o principal inimigo é você, né? Não existe outra fórmula mágica. Se você ter noção disso e conseguir provar, primeiro para você que você é capaz e que é possível, sustentar esse processo vai ser mais fácil, né? Então, aceita, siga o beabazinho, né? Respeite as metas que você vai se colocar, quero atingir X, Y, Z, que é importantíssimo. Não consegui a X, mas vou correr atrás da Y, porque faz sentido para mim. Consegui a X em 50%, ótimo, é um processo de atingimento, vá tentando, daqui a pouco você aumenta essa X para 55, 70, 80, e aí você vai conseguindo vencer essas etapas e, consequentemente, atingir o seu objetivo profissional. Isso. Eu me lembro que eu mesmo já me questionei se o meu lugar era na orientação profissional, né? Acho que foi na pandemia, e aí eu até contratei uma professora nossa para fazer uma orientação profissional comigo, porque eu estava me questionando, caramba, será que o meu lugar mesmo é como orientadora de carreira? Será que é isso mesmo? Será que estou mudando? E se a gente estiver mudando, não tem problema nenhum. A gente muda o tempo inteiro, o mundo muda, o mercado muda, nós não somos estáticos. Só que nesse processo eu identifiquei que a minha questão não era com a orientação profissional. Eu realmente gosto de estar nesse lugar de orientadora profissional, de orientadora de carreira, mas a minha questão era o como eu estava nesse lugar, né? Eu trabalhava com orientação de carreira muito só, muito individual, muito eu e os clientes. E eu não tinha essa troca de equipe, né, como agora a gente tem. E eu me lembro que todas as minhas experiências profissionais que mais me motivaram, eu estava trabalhando em equipe. Então, assim, isso é autoconhecimento, né? Eu identificar que a minha questão, ela é minha. No meu caso, era a forma de atuar, né? Então, assim, isso precisa estar muito claro para ter potência de te mover durante o processo. E aí eu precisei o quê? Ajustar o caminho. Mas eu não precisei mudá-lo, entende? E isso estando claro, isso tende a fazer você enfrentar desafios como vou fazer o Enem novamente se for necessário, ou não, o novo caminho que eu quero não exige que eu faça o Enem, e aí você vai encontrando ali um caminho que faz sentido para você, que te motiva e que você vai ter vontade de superar as barreiras, os desafios que existem em todo o caminho. Verdade. Esse processo de
de escolha, né, provavelmente de sustentar, de entender quais são os detalhes do jeito que você funciona, para que você possa ir aceitando os desafios e se adaptando também aos desafios, ou escolhendo os desafios que estão conectados ao que você quer, né? Que às vezes não faz muito sentido. Eu escolher um desafio que não vai me contribuir em nada só porque eu quero conquistar aquilo. Quais desafios você está aceitando diariamente para chegar onde você deseja? É um processo bacana e importante, né? E aí, para esse momento, a gente tem duas orientações, né? Que é ou uma orientação profissional a longo prazo, né? Você precisa de reflexão, de um melhor autoconhecimento, de se aprofundar mais em suas questões mesmo, ou o Expresso 205, que é bem bacana. Isso, né? Então vamos falar um pouquinho para o pessoal que não conhece o Expresso, né? A gente desenvolveu o Expresso 205 tem perto de 2 anos. Chegando a isso. Perto de 2 anos. O Expresso é uma proposta de orientação de carreira grupal e imersiva. Então, um processo de orientação de carreira que tende a durar em torno de 2 meses aproximadamente, no Expresso ele dura 3 dias, né? Isso mesmo. 2 meses em 3 dias, isso com a mesma qualidade, com o mesmo nível de aprofundamento. E, claro, cada processo tem a sua peculiaridade, né? Como o Thiago estava falando, no processo de longo prazo, individual, você tem um acompanhamento mais de perto do profissional. No Expresso é um acompanhamento mais grupal, trocas de experiências, né? A gente consegue sentir as diferenças e as vantagens que existem em cada modo. E vai ser muito de como você está, de qual suporte você precisa, para ver se você vai ter condições de se beneficiar do Expresso 205 ou se para você seria mais indicado uma orientação individual, né? Às vezes a gente precisa se conectar com pessoas para ter algumas clarezas, não sentir só, ou sentir força para agir, né? E o Expresso ele tem essa possibilidade. Estou me conectando com pessoas que têm uma angústia semelhante ou a mesma angústia. A gente fez o Expresso o ano passado e a gente percebeu muitas coisas se encaixavam e outras que se distanciavam, e foi muito bom essas pessoas se conectarem e discutirem um pouco mais sobre a vida, né, sobre o que querem, onde podem chegar. E aí o chave da escolha do Expresso é muito como é que você está. Você está aberto a se conectar com novas pessoas, a falar um pouco das suas fragilidades para outras pessoas, que não é fácil para muita gente. Então, sim, quem vai para o Expresso vai ter uma triagem, tem que ter uma clareza sobre isso, porque eu quero o Expresso, mas no momento de conversa, de análise para esse primeiro passo, a gente percebe que o orientando ele precisa de um pouco mais de tempo, clareza, tem outras questões emocionais envolvidas nesse momento, então é importante um acompanhamento individual sobre aquela dor específica ou aquelas dores que estão envolvidas ali, para que o próximo passo seja feito, né? O que seja escolha de mudança ou não, por enquanto não consigo mudar, que faz parte, né? Eu estou tentando, mas eu não estou. Existe um momento da vida, né? Que minha maturidade, a situação financeira, tem outros 1000 elementos que estão correlacionados a isso, né? E aí quando você toma essa clareza, isso vai lhe dar um outro passo, né? de escolha, que seja um processo individual ou coletivo, que é o Expresso. Muita gente resiste em buscar ajuda profissional, né, Thiago? A maioria das pessoas que chegam até nós são pessoas que já sofreram muito, que já tentaram sozinhos por muito tempo encontrar essa clareza, e não quer dizer que você não possa encontrar sozinho, mas quando a gente tem um acompanhamento profissional de alguém que é especialista na área, que já tem a expertise naquilo, não é apenas sobre refletir. A gente precisa de muita reflexão, mas a gente precisa sintetizar, a gente precisa linkar, a gente precisa saber que reflexão conecta com qual reflexão, para a gente ter clareza de qual caminho faz mais sentido para cada pessoa. Então, assim, muitas vezes a gente prefere ficar numa angústia mais duradoura ao invés de ir ali e procurar um médico, né? Eu prefiro ficar tomando Buscopan para as minhas dores abdominais até eu não aguentar de jeito nenhum e aí eu vou procurar um especialista. Eu prefiro ficar na minha angústia emocional até eu não aguentar de jeito nenhum e aí, em último caso, eu vou buscar um especialista. Então, essa reflexão também é importante. Você prefere sustentar uma dor ao invés de
buscar um especialista e ganhar uma agilidade nessa solução desse problema, porque afinal de contas a decisão é importante, mas é apenas o primeiro passo. Depois dela é que a gente vai construir a carreira decidida, né? Isso mesmo, é importantíssimo. E para a gente fechar, Tiago, quer deixar alguma mensagem para o pessoal? Se alguém, inclusive, tiver interesse tanto na orientação individual ou no expresso, né, manda uma mensagem aqui que a gente faz contato com você. Isso mesmo. A mensagem que eu deixo, né, é o primeiro passo, né? Aceite que você precisa mudar. Não resista a isso. Quanto mais resistir, mais demorado vai ser. E é importantíssimo esse primeiro passo de tudo bem, estou precisando, vamos lá. Vão em frente, vai dar certo. Obrigada, Tiago. Obrigada, pessoal, pelo tempo, pela atenção e até mais. Tchau, tchau.